foram recepcionados por uma charanga de amadores, onde um rabecão cavernoso enche os claros dos estampidos com as notas doces e incertas de um dobrado festivo. Música é uma coisa que não tem tempo. Ela tem um período de início, mas ela se esparrama, ela segue para todos os lados, independente de tempo. Nós temos essa concepção aqui na cidade, na nossa vila, um pouquinho diferenciada em relação à música, em relação aos sons. Tudo que se faz aqui, aparentemente, tem que ter música junto. Tem que ter um acompanhamento, tem que acabar em festa e coisa assim. Politicamente isso não é assim tão saudável, mas na prática é o que nós vemos. As pessoas assim aguardam de certa forma porque foram moldadas, trabalhadas em cima dessa questão da música, né? De ter um ouvido, de estarem preparados para participar da música, de interagir com a música culturalmente, pelo nosso lado germânico, né? Então existe uma afinidade também muito grande com isso e nós entramos com os corais, entramos com os grupos folclóricos, entramos com as bandas, a nossa tradição de bandas. Não tem como nós não enxergarmos, sabe, as raízes, as entranhas de tudo isso no que nós temos hoje. E em como o nosso povo se comporta. Você entra no mercado, tem música o tempo inteiro. Você entra no outro, tem outro tipo de música. Música clássica, música lenta. Você entra numa loja, tem música. E não pensem vocês que isso é normal. Não é. Isso é nosso. Porque nós somos assim. A vinda não foi nada tranquila, não foi nada fácil, foi extremamente difícil você chegar num local, e eu falo aqui da vinda da família Johann, né? Do Gustavo Johann com o seu primo Matias Johann, que vieram para cá. Matias que acabou indo embora com a sua esposa porque não tinha filhos, né? E a família do Gustavo acabaram ficando aqui por um ano sem receber nenhum outro morador na vila. A partir de 28 começaram a vir, então, os novos imigrantes, além da família Johann. Então, é uma família pioneira, depois a família Sebastiani veio para cá também, a família Senen chegou aqui também. As pessoas não conseguiam, inicialmente, vislumbrar uma projeção de crescimento, porque a vinda das famílias ela foi muito espaçada. Nós não tivemos, assim, nos primeiros anos, um boom de imigrantes para cá. As pessoas não queriam ir para o interior, inicialmente, né? Nos primeiros 4 ou 5 anos, ninguém ia para o interior. Todo mundo queria ficar aqui, porque no interior não tinha vizinho nenhum, e você precisa de um vizinho, né? Também não tínhamos estrada, então você tinha que ficar no único local que tinha alguma coisa aberta, que era aqui. Então temos o relato, sim, de que vieram de lancha, a primeira família, a família do Gustavo Johann, mais uma lancha da Companhia Sul Brasil. Eles embarcaram lá em Cascalho, subiram o rio Uruguai e vieram até a desembocadura, a foz do rio Barra Grande, que é a divisa hoje que nós temos de São Carlos e Palmitos, né? E de lá vieram a pé até aqui. Muitos vieram e não ficaram. Isso também era comum. Então, esse vínculo de amizade que se criou foi muito importante entre as pessoas, né? Todos queriam ir para um local onde já tivesse alguém, porque todos querem um vizinho, né? Então, essa foi a realidade das primeiras famílias. Aí nós entramos na questão, precisamos de um padre e precisamos fazer alguma coisa para que a gente possa, digamos assim, se sentir um pouco melhor entre aquelas poucas famílias que tinham aqui. Aí se descobriram alguns, né, como músicos,
Uns como sendo músicos, outros como querendo ser músicos. Ele tinha um clarinete que trouxe lá do avô de Santa Cruz, já veio na mudança. E o pai ficava dedilhando aquilo, né? O meu outro irmão também pegava o clarinete, o Roberto também pegava clarinete, né? Mas ninguém tocava, o pai tocava um pouquinho, então nas festas, nas reuniões, ele levava o clarinete. Você vê como são as coisas. E aí ele chamava o pessoal que ele conhecia, que sabia que cantava um pouco, e eles formavam aí um coral, cantavam músicas que eles conheciam de lá. Eles faziam festa, aí veio o conselho, simplesmente faz um conjunto. E aí apareceu o quê? Apareceu o trombone, apareceu o saxofone, a acordeona também já estava no meio antes de formar o conjunto. Aí apareceu o pistão, que é o trompete, que é essa ferramenta aí, que nós chamamos isso vulgarmente de pistão. E se tu vai na Europa, eu toco pistão. Aí eles falam, mas que instrumento é esse? Porque tem 3 pistos e eles não sabiam de outra maneira, falavam pistão e ficou. Eu lembro que o pai sempre incentivou a gente. Ele, depois do serviço, a gente tinha fábrica de refrigerantes, e quando ele fechava a fábrica, ele subia, daí ele dizia, meninas, vamos cantar. Então eu tinha minhas 2 irmãs, que também já foram embora muito cedo. A gente cantava, fazia um trio, uma tinha uma segunda voz muito bonita. E aí a gente cantava, sentava, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha luz elétrica, né? Naquela época. O rádio era a pilha, mas daí não podia gastar tanta pilha para ficar escutando o dia todo a música e coisa assim, né? No verão a gente sentava lá fora na grama, no escuro, não tinha luz, a gente cantava até tarde. Depois eu e minhas irmãs também, daí o pai também. O pai cansado também da lida da fábrica, eu ajudei também, eu era lavadora de garrafas lá da fábrica, ajudei o pai também. Então era a nossa vida, assim. Membros da família Sebastiani, já tinha 2 músicos, né? Aí o próprio Aloysio Verli não era músico, mas sonhava em ser músico. E daí então, no trajeto para cá, muitas pessoas se visitavam entre Palmitos e São Carlos e apareceram mais 1 ou 2 pessoas de Palmitos, que também eram moradores já do interior, eram músicos, tinham conhecimento de música. E quem conseguiu agregar tudo isso era um representante da companhia, uma espécie de inspetor, que era o Arthur Haidt, né? Que no nosso folclore aqui é como se fosse um primeiro imigrante. Ele tinha passagem por aqui, como ele trabalhava para a companhia, ele representava algumas pessoas, uma espécie de fiscal, mas ele tinha um conhecimento de música. Não só de música, ele era instrumentista e tinha conhecimento de partituras, e isso era uma coisa fora do padrão. E ele reuniu essas pessoas já em 1929, né? Essas pessoas foram reunidas e vamos formar uma banda. Então em 28 já se tinha contato de, ele sabe tocar um instrumento, ele toca uma flauta, toca um pistão, e outra coisa, vamos reunir, vamos organizar uma banda. Porque, digamos assim, todos que trabalhavam para a companhia tinham a noção de que se você não fizesse algo para ajudar as pessoas iriam simplesmente embora daqui. Então tinha que ter um certo conforto. E a companhia, com os seus representantes fiscais, ajudantes e vendedores de terra, estavam atentos a essas questões. E a questão da música foi a primeira que se encaixou, né? Encaixou aqui na cidade. Então, reuniu-se esse grupo e começaram a ensaiar sob a regência do maestro Arthur Haidt, né? Que era o único que tinha conhecimento de notas musicais, partituras, e ele coordenava o grupo. Os outros eram, vamos dizer assim, músicos, né? Que poderiam ter aprendido
a nível de família, na transmissão de informações de pai para filho, esse tipo de coisa assim, sem não terem frequentado escolas nesse sentido, nada dessa forma. E a primeira bandinha se formou, e isso empolgou muito o pessoal. Com a bandinha, a música, e as pessoas amam a música. E ela então, digamos assim, faz parte das nossas raízes aqui. Do início, ela surgiu com a cidade. E essa bandinha então começou a tocar, a maior parte dos membros então tinha disponibilidade, tinha tempo suficiente. O Arthur passava para cá, a bandinha se reunia, ensaiavam no meio da rua, porque não havia um salão para isso, né? Não havia sequer a igreja para isso, né? Faziam ensaios no meio da rua, né? Ao ar livre, né? Com a banda. Ninguém tinha um espaço tão grande aí de moradia que pudesse, vamos lá naquele local, naquela casa, naquela sala para ensaiar. Isso também não existia, né? Isso tudo estava ainda em construção, mas a banda já existia. E no meio dessa história, chegou a informação, que foi passado para todas as pequenas vilas que existiam, da visita do nosso governador do estado. A primeira visita do governador do estado, na época não se chamava governador, o governador tinha o título de presidente, era presidente do estado, né? O presidente Adolfo Konder. Isso foi no início de 1929. Então a visita seria em abril, a passagem aqui pela região, e o pessoal se empolgou, né? Então não havia uma programação de virem para São Carlos, porque a sede da companhia territorial ficava onde hoje é o município de Palmitos. Lá estava programada uma visita. Ok, o governador vai vir com a sua comitiva. Não vai vir para São Carlos. Os músicos acharam fantástico só saber que ele viria para cá, né? E não sei quem teve a ideia, mas é muito provável que seja o maestro, né? Que era ligado à companhia, né? O Arthur Haidt. Vamos prestar uma homenagem ao governador. Aí os músicos se reuniram, saíram, carregando seus instrumentos, a pé, eu imagino, né? Foram até a barranca do rio Chapecó, na sombra de uma árvore, e ficaram esperando até que a comitiva chegasse, né? Porque também, como é que você vai precisar um horário? Isso não funciona isso. Não tinha como funcionar naquela época, se não havia sequer uma estrada, você dizer, eu vou chegar a tal hora, né? Chegava a hora que chegava, né? E era assim. Quando perceberam que o pessoal começou a desembarcar, e a comitiva era enorme, não era uma lancha, eram diversas lanchas de madeira, né? Aonde o pessoal subiu, embarcou, e o destino seria então Palmitos. Enquanto estavam embarcando, a banda começou loucamente a tocar, né? Do lado de cá do rio. E aí a comitiva, jornalistas, políticos, deputado, governador, repórteres, sei lá, esposas ou mais acompanhantes e tudo mais, né? Ficaram ouvindo, mas ninguém parou, ninguém entrou em contato com os músicos, né? E acharam incrível de ouvir, né, uma melodia vindo do outro lado do rio, no meio do absolutamente nada, né? Sem ter uma casa, sem você enxergar nada, música. A questão da música, deles serem recepcionados pela música, isso teve um significado assim histórico para nós, para eles, e isso, digamos assim, contaminou, agradou demais a todos que estavam aqui. Otton Gamadessa, que é o que escreveu a Viagem de 29, colocou que eles foram recepcionados pelos acordes melodiosos de um rabecão. Eu fico emocionado. E aí o pessoal seguiu, ninguém falou com os músicos. Os músicos se reuniram, voltaram para a vila, caminhando.
Os músicos se dispersaram. E o grupo da comitiva, quando seguiu descendo o rio Chapecó, encalhou. Porque o rio Chapecó é muito manhoso, né? Que nem o rio Uruguai. Então ele não é um rio que a gente possa dizer navegável. O governador, num gesto assim magnânimo, vamos dizer assim, foi para o barranco. E a gente sabe que quando o rio realmente está baixo, é possível caminhar por cima desse salto, você vai molhar o calcanhar no máximo, né? Porque é muita pouca água que circula. Veio caminhando, subiu o morro, e aqui haviam já trilhos, né? Chegou até a vila. E na vila encontrou o pessoal fazendo as fundações da nossa primeira igreja. Os homens trabalhando. E havia uma viga enorme de madeira no chão, ele botou o pé direito em cima da viga, como quem vai fazer um discurso, né? E cumprimentou o pessoal. Todo mundo olhou para ele assim, do tipo, quem é você? Aí ele se apresentou. Aí ele comentou que ele ouviu uma banda, né, tocar para ele. Mas os trabalhadores da obra não eram os elementos da banda. O único que fazia parte era o Aloísio, que estava aqui, nessa casa. Aqui ao lado. E enxergou aquele senhor lá embaixo. Aí ele desceu, foi até lá e conversou. Era o governador do estado, né? Conversou em alemão com o pessoal, né? E todos se sentiram nas nuvens com isso. E aí o governador fez o convite para que a banda fosse a Palmitos, onde eles teriam uma grande festa, né? Uma confraternização grande pela visita e tudo mais, para que a banda fosse lá tocar. E aí então, como de fato se deu, depois, né? Aí eles mandaram provavelmente um carro da Companhia Sul Brasil, eles tinham um calhambeque, né? Onde eles traziam, às vezes, mudança de alguns colonizadores, né? Para vir buscar o pessoal para que eles fossem até lá. E como 2 músicos da banda, que eram de 8 elementos, né? Já eram de Palmitos, né? Os outros aqui de São Carlos, perfeitamente, foram para lá e tocaram, então, para o governador, lá em Palmitos. E isso iniciou a difusão da ideia de que música tem em São Carlos. O vovô mandou uma profissão, acho que não sei se Itapiranga. O que não era músico, ele foi então ser funileiro. E o resto então foi pro lado da música, tudo autodidatas, né? Porque ele vai aprender a música onde, né? Então o pai com 11 anos, ele já fazia parte da banda do vovô. Mas eu lembro quando eu tinha uns 13, 14, isso faz uns 60 anos, por exemplo, que o pai cantava no coral, tinha os cantores, era o Arenhardt, que seria o pai da Ita, meu tio-avô, também cantava, o velho Klauk, já de tempo, tudo eles cantavam nesse coral. Eu não sei quem é que era o regente, quando eu comecei era o Avelino Royer. Acontece o seguinte, o Roberto, o mais velho, já tocava um pouquinho de gaita, né? Sanfona. Então, a ideia do pai e da mãe, eles sempre ficavam sentados na frente do fogão, tomando chimarrão de manhã. E aí, a conversa vai, conversa vem, aí eles mandaram o Roberto, que não tinha a idade do serviço militar, estava chegando perto. O que nós vamos fazer? Vamos mandar o Roberto para Santa Cruz, para ele se aperfeiçoar mais no acordeão, né? Então nós ficamos na expectativa, dentro de um ano ele vai voltar, e se aperfeiçoou um pouquinho, e quando ele chegou foi aquele auê, o pessoal queria saber como é que ele tocava. Aí a gente estava em festa, o Roberto tinha que aparecer com a gaita e tinha que tocar uma música, para o povo ficar satisfeito, porque ele foi lá em Santa Cruz do Sul aprender gaita. E aí se formou em casa, apareceu o saxofone, apareceu o trombone, apareceu o pistão, e tu toca isso, e apareceu
o chás, né? A bateria. E quem tocava isso aí? Minha irmã simplesmente chegou, não, eu toco. Aí ficou tocando e se formou o conjunto aí. Começamos a ensaiar, e aí, conjunto familiar. O Roberto era o mais velho, o segundo mais velho era o Saul, a terceira mais velha era a Clarissa, que era baterista, né, mulher, e o quarto mais velho é o Sílvio. E o quinto mais velho sou eu, quinta coluna, me chama. Então aí se formou um conjunto, aí música tá aqui, a gente tocava música pela metade, faltando peça, mas tocava. A gente se apresentava, por 2 cervejas nós estávamos tocando. E aparelho eletrônico, nem pensar, não se sabia o que era isso. Era tudo no peito, assim, né? Aí, então, não, nós temos que organizar. E aqui o seu Aloísio já havia a ideia de montar um bar, né? Antes um hotel, né? Como forma de ganhar dinheiro, porque a profissão dele, na verdade, era contador, mas vai ser contador para quem? Se não tinha empresa nenhuma, não tinha nada de contabilidade para se fazer, né? Então vamos fazer uma festa, vamos aproveitar a banda e vamos organizar uma primeira festa para divulgar. Mas para nós fazer uma festa nós temos que ter cerveja. Já entrar em contato com o Kuhlmann, Carlos Kuhlmann, diretor da companhia, ok. Ele se encarregou de mandar vir de Passo Fundo, da cervejaria Serrana. Então a banda ficou de sobreaviso para quando a cerveja chegasse. De novo, não existia uma data para isso. Não existia um tempo, vamos fazer... Não tem como nós fazer isso. Nós temos que esperar chegar a cerveja. Quando a cerveja chegou, imediatamente se reuniu todo mundo, né? Chamou os músicos, entraram dentro do hotel, se limpou tudo e começaram a tocar a banda e o pessoal a dançar. A primeira dança foi arrematada, como é tradição, né? Você tem que arrematar para ter a honra de ser o primeiro a dançar. Isso é tradição, né? Aqui eles chamam, digamos assim, a dança da boneca. Você paga uma espécie de um título para ter o direito de ser o primeiro a dançar. E esse pagamento é feito em cerveja, né? Então o Carlos Kuhlmann pagou toda a cerveja, né? E teve o direito de, com sua esposa, Luíse, de fazer a primeira dança. E aí abriu-se o baile, que foi feito aqui na praça, né? Exatamente em frente à igreja, que ainda não estava pronta. Aí então, já logo depois, um imigrante que também fazia pouco que havia vindo, que era o Eduardo Crota, né? Se interessou pela parte da cerveja. E começaram a montar uma cervejaria. E montaram a cervejaria. Então a banda funcionava. Ele fez a sua cervejaria artesanal num porão de um salão que ele acabou construindo. E aí a banda, quando ia, casava o negócio. Levava a cerveja e a banda. Eu sou neta do seu Eduardo Crota, que ele era meu avô e era o pai da minha mãe, né? Ele fazia cerveja, a fábrica de cerveja era a primeira que ele tinha. E também aquele casozão que hoje tem de novo, né? Daí ele trabalhou e fazia aquelas... para fazer o vinho dentro, como é que é o nome? Baril, eu acho. Eu acho que é baril, sim. Daí ele fazia isso também junto ainda. Isso era um pacote completo. As pessoas só precisavam vir, né? Mas isso também demandava uma mão de obra muito grande. Porque levar cerveja não é levar um instrumento musical. E não se pode imaginar que essas festas tinham muitas pessoas. Não. Porque não havia muitas pessoas aqui, né? Então eram grupos.
vamos dizer, 100 pessoas conseguiam se reunir, isso já é bastante. Então, com a cerveja, com a música, a coisa se difundiu. E a banda realmente fez muito sucesso. E as pessoas passaram a gostar. E outras famílias que começaram a vir, começaram também a mostrar que tinham músicos. Imediatamente, os mesmos músicos que tocavam numa banda tocavam com outros também, né? Não existia aquela coisa como nós imaginamos hoje, isso é dessa banda, isso é dessa banda. Não. A coisa era bastante flexível, até porque todos eram pais de família, né? Todos tinham seus compromissos, e não significa que todos podiam sempre se reunir para fazer a mesma coisa naquele horário, né? Outros músicos começaram a ir agregando, e um que tocava não podia tocar com outros, outra família chegava, tinha mais um ou dois, sanfoneiro, tocador de acordeon, vamos ir agregando, fizemos, pode tocar junto comigo, nós tocamos, tu pode vir lá junto, nós vamos fazer uma musiquinha, nós vamos. E isso começou a realmente se expandir. Eu sinto musicalidade nas coisas, né? Então, para mim é diferente isso. Aquelas pessoas que têm essa concepção e que têm essa visão, que têm essa sensibilidade e percebem, claro, eles são tocados e sabem que foram tocados por esse processo todo. Mas quem vem, quem mora aqui na cidade, percebe que nós temos uma proximidade, uma ligação muito grande com a música, de uma maneira geral, em todos os lugares. Tem muitos lugares que você vai visitar e você é rodeado pelo silêncio. Nós não. Nós somos rodeados pela música. Em todos os lugares. E a importância disso, ela vem se construindo tijolo a tijolo o tempo inteiro, com diversas ações. E tudo começou com a banda. A banda formou, mostrou a importância da música e as pessoas se encantaram. Depois da banda, outros instrumentistas, o pessoal passou a se sentir valorizado. Eu posso ser um nada caminhando na rua, mas me dá um instrumento musical para tu ver o que eu faço. Né? Isso muda tudo. Passa a valorizar pessoas que, digamos assim, no seu artifício, na sua arte, no seu trabalho, são pessoas normais, mas possuídos de um instrumento ou às vezes de uma voz, como o caso da Helena, se transformam. Eu me lembro de uma letra de uma música que eu tenho, que quando meu irmão mais velho foi estudar em Porto Alegre, ele saiu acho que com 18 anos, e aí ele arrumou a letra de uma música que eu queria. E ele fez chantagem comigo. Eu te dou a música, mas tu tem que engraxar meu sapato. Aí eu engraxei o sapato no maior capricho para ele me dar a letra da música. Que música era? Era aquele Oh, Carol, sei o teu amor. Essa música eu queria cantar. E ele tinha essa música. Eu engraxei o sapato, daí ele me deu essa letra dessa música. Quando foi a Porto Alegre, porque aqui a gente não tinha como... Não tinha um rádio assim para tirar a música. Nem sei de onde que a gente tem... Ângela Maria, eu sempre gostava, eu tentava imitar a Ângela Maria, eu queria ser a Ângela Maria. Eu imitava ela na Ave Maria no Morro, depois então eu cantei ela em vários festivais, levei muito prêmio com essa música, né? A música bonita, Ave Maria no Morro. Num outro momento em que eu vi uma entrevista sua na Fundação Cultural, Sim. O senhor mencionou que a música era o pulsar da vida na sua família. Era porque todos tinham aquele ninguém era atonal, todo mundo, né? Se não sabia, aprendia e afinava e cantava. Isso tem muito nas famílias alemãs, nos imigrantes que vieram de lá, que meu pai com clarinete, antes de formar o conjunto, ele levava o clarinete e tocava a melodia para o pessoal ter a percepção da melodia. Sabia a letra, mas não sabia a melodia. Então ele tocava antes e aí cantava, né? Ele cantava e se juntava todo mundo, toda a comunidade assim, no salão, faziam fila assim,
E meu pai, quando eu me lembro uma palavra dele, ein Augenblick, um pouquinho de atenção, né? Silêncio, para prestar atenção no que ele estava tocando, né? E todo mundo obedecia e cantava e toda essa coisa. Depois apareceu todo aquele instrumental, essa coisa se formou um conjunto. Então eu tenho também a felicidade de ter 12 irmãos, né? Tudo eles são em 13. Então todos eles são ligados à música, uns mais, outros menos, né? Que nem o Léo e o Cléo. Toca o Miguel, também toca muito bem, toca violão. Ele vai mais para música nativista, né? E a gente já cantou em festivais junto também, tudo. Então todo mundo gosta de, você não canta, mas gosta de apreciar a boa música. Né? O pai cantava, que minha mãe também cantava. O pai cantava no coral, aqui, eu também. Nós ia junto no ensaio. E daí eu perdi a minha mãe muito cedo, mas aí o pai disse que ela cantava também, tinha uma voz boa para cantar. Essa expansão da música depois gerou outro folclore, que é a questão que nós temos aqui de um nome que nos foi dado como Porto dos Cantadores, né? Isso é folclore. O nome de Porto dos Cantadores se deu ao canto e não à música. Isso são duas coisas diferentes. Você pode cantar sem nenhum instrumento e pode tocar sem ter um som de voz. São coisas distintas. Nós começamos com a música e seguíamos com a música. As pessoas não cantavam junto com a música. As irmãs da Notre Dame, que eram as professoras, tinha colégio aqui, né? Então, elas costumavam incentivar o canto, sim. A música? Antigamente a prova de música que a gente fazia, a gente aprendia as notas e tudo, e na prova caía uma música para a gente cantar, sem a gente saber. Então eles davam a relação das músicas que vão cair no exame, e daí a gente tinha que cantar. Eu lembro que um dia, no meu, caiu o hino nacional, aí eu tive que cantar o hino nacional. Para dar nota. Então tinha aula de canto orfeônico, que então, era canto e as notas, a gente aprendia meio por cima, assim, né? Isso não era opção, estava lá, você tinha que estudar isso. Sim, tinha que estudar. Não era currículo, era aula de canto orfeônico, antigamente, tinha. Daí a gente sabia o peso das notas, a gente conheço, mas agora a gente não lembra. Mas se eu para me guiar numa música, daí a gente sabe mais ou menos. O canto foi posterior. E o canto foi uma questão que veio mais diretamente ligado à escola e à igreja, né? Porque na igreja a gente canta, na escola você pode fazer isso, mas nessas bandinhas não, tá? Porque como não havia luz elétrica, não havia um amplificador, não havia um microfone, não existia isso, absolutamente nada. Havia um instrumento. E como a maioria dos instrumentos era de sopro, é claro que tu não vai cantar. Inventou-se que São Carlos se chamava Porto dos Cantadores, como forma de criar aquele folclore de que, Mondaí é Porto Feliz, logo ali embaixo, uma colonização mais antiga. E logo adiante é Porto Novo, Itapiranga. E aqui, então, se diz que era Porto dos Cantadores. Não. O canto é posterior. A música está no início. Quando vieram os primeiros, que vieram para cá para ficar aqui, como é que a gente diz? Imigrantes. Imigrantes, então. Daí eles sempre iam lá na parca, lá no fundo, nos Mergen, por lá, e para receber os imigrantes, daí tocando, e por isso nosso coral tem o nome de Coral Porto dos Cantadores, que foi, né, de lá saiu esse nome. Aqui na vila, as pessoas, eu diria assim, especialmente os nativos, né, são diferenciados nesse sentido.
Nós não somos iguais aos municípios vizinhos. Podemos ser parecidos, mas não. Na música, não. No canto, não. Não quer dizer que somos melhores, não. Mas temos uma percepção diferente. Nós vemos a coisa de uma maneira diferente. Nós somos criados de uma maneira diferente. A ver isso como uma forma, como uma coisa especial. E instintivamente, como se fosse um inconsciente coletivo, né? Nós levamos isso adiante. E é essa a questão que nós temos que manter, é levar adiante, porque faz bem para a alma, né? E nós sentimos isso, nós estamos impregnados disso, todo dia, com a nossa musicalidade.